Não, pessoal, aí a grande Maharaj já. Hi. Well, okay, question. Can you hear me clearly and without any breaks in the audio? Yes or no? Yes, I can hear you very well, but whenever I speak, I can hear myself as well. Now it's better. Yes. Now we can hear you too, Srihari. Okay, you also were very broke. Anyway, this is our fourth attempt on different phones to connect. Something funny happening in the ether over here. We saw it. We saw it. I was just explaining to people here that you guys were probably finding some problem with the internet connection or something. Actually, they've been chanting the holy name so loudly and enthusiastically that it has removed all other vibrations in the ether. O Maharaj falou que o pessoal está cantando os santos nomes tão alto lá que isso acabou fazendo uma interferência em todas as outras vibrações em volta, provavelmente na internet também acabou dando um problema geral de tão alto que eles estavam cantando. Once the vibration of the holy name enters, all other vibrations have to leave. I was going to say mundane vibrations, but this Zoom is not a mundane vibration. Então, o Maharaj disse que quando as vibrações dos santos nomes, né, invadem um lugar, todas as outras vibrações vão embora, né? Ele ia falar as vibrações mundanas, mas aí ele considera que o Zoom não é uma vibração mundana nesse caso. Anyhow, fourth time lucky, we're happy to be with you here on the internet. So let us not take it for granted. Let us come straight into our program for this evening. Então, depois da quarta tentativa, não vamos nos dar por satisfeitos, vamos começar logo e aproveitar a chance que a gente tem. So together, slowly, Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajakam Sahagana Raghunatam Vipanukam Sadivam Sarvetam Savadutam Harijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Bhavita Shri Vishakam Vitantam Om Jnana-Timirasya Jnana-Jnana Chakshur-Anvilitam Vena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Namo Mahakaranyaya Krishna Prema Pradayite Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaurabhije Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhubhyascha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are very happy to have made the flight and come all the way to be with you in your different homes and in the Bhakti Yoga Institute there in Ubalandia. And so we've come to be with you to share something good. And what do we want to share? We want to share Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj and our grand masters. Então, o Maharaj está feliz que eles conseguiram pegar o voo e chegar aqui para conversar com a gente. Todo mundo aqui presente, uma galera ali no Instituto de Bhakti Yoga, o que deixa o Maharaj sempre mais feliz ainda. E ele disse que ele está aqui para compartilhar algo bom. E o que é algo bom? É compartilhar Srila Gurudeva, Srila Guru Maharaj, Swami Maharaj Prabhupada. So the month of Kartik has finished, as you all know. The last Purnima, the last full moon, was the ending day, the day which is considered the end of the
Kartik month and the end of the 4 months, Chatur Masya, the 4 months of special kind of observance, especially by sannyasis. Então, todo mundo já sabe, né, que esse mês de Kartik terminou nessa semana, a lua cheia oficialmente é o último dia desse mês de Kartik, e esse é o último, né, desses 4 meses onde existem as celebrações especiais, principalmente para a sessão dos sannyasis. However, we all know, don't we, that every day is a festival in Sri Chaitanya Saraswati Math for those who participate. So now, here we decided, okay, well, what are we going to do now? We're not going to be singing something extra for Kartik, but we should still try to do something extra. Mas todos nós sabemos, não sabemos, que todos os dias são dias de festival no Shri Chaitanya Sarasvati Math. E mesmo que esse mês super especial tenha acabado e não vai ter alguma canção especial ou algo assim, todos os dias algo especial deve ser feito. So we know how much Srila Guru Maharaj appreciated Srila Bhaktivinoda Thakur with great regard for Srila Bhaktivinoda Thakur. So we are going through Srila Bhaktivinoda Thakur's book, Sharanagati. Então nós sabemos o quanto Srila Guru Maharaj admirava, apreciava Srila Bhaktivinoda Thakur. Dessa forma, nós temos estudado e nós vamos estudar esse livro, né, esse legado de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é o Sharanagati. And probably at least twice in a year, we try to sing from beginning to end, starting at the beginning and going to the end. You know, day by day, at least twice a year, we try to go through the whole book to remind ourselves of what is given there. E pelo menos 2 vezes por ano nós fazemos isso, né? Passar pelo livro inteiro, do começo até o fim, ler esse Sharanagati, para que a gente se lembre do que está lá, do tesouro que está lá e da importância daquilo. So we've taken this opportunity to start at the beginning and to go through, and we are now up to number. Well, we finished up to 13, so we've got up to 13 already throughout the last few days. E então nós começamos, né, nesses últimos dias e nós terminamos a 13ª parte, o 13º verso. And we've just sung two kirtans, which will be number 12 and number 13, right? Yes, must be 12 and 13 in the Sharanagati. And these 2 kirtans we refer to often as Srila Bhaktivinoda Thakur's advice on how to see our family, our responsibilities, all the things that are in our lives. Então nós acabamos com essas 2 canções agora, né, 12ª e o 13ª, e nessas canções Bhaktivinoda Thakur, I'm hearing the delay, Maharaj. Yeah. Oh, now it's better. Ok. E nessas canções, Bhaktivinoda Thakur, ele fala muito, né, sobre como nós devemos enxergar essa parafernália à nossa volta, né, nossa família, nossa vida nesse mundo, no geral. And it seems very simple when it comes from Srila Bhaktivinoda Thakur's mouth or his composition. E tudo parece muito simples, né, quando vem dos lábios de Bhaktivinoda Thakur, da composição dele. And that is, he's handing everything over to Krishna because it is his anyway. E a resposta dele é que ele entrega tudo para Krishna, porque no final das contas tudo é mesmo de Krishna. And so Bhaktivinoda Thakur is saying, from this day on, now I understand it is all yours. And so now I understand, I am simply a servant in your house.
E Bhaktivinoda Thakur diz, desse dia em diante, eu entendo que eu sou apenas um hóspede em sua casa. Eu entendo que tudo é seu, falando com Krishna. Yeah, we're just doing some very technical thing here. Okay. We'll show you the technicality. We're trying to keep you cool, as it were. So this is now the computer's overheating. Então, o Maharaj está mostrando o alto nível de tecnologia que eles estão usando ali. I think you'll have to hold it. To reduce weight, we've taken off some parts of the anyway. Hare Krishna. Okay. It's over. Sorry, a little distraction. But the devotees are very ingenious. They've found a way to make it work. Anyhow, this point that Srila Bhaktivinoda Thakur, he's just making this point that from today, now I realize, in English they have an expression that the penny has dropped. You know, oh, now I understand. So he's teaching, he's saying how we should pray and how we should see things. And saying, from today, now I understand, it is all yours. I give everything to you and I am your servant in your house. Então, Bhaktivinoda Thakur, ele compreende, né, dessa maneira, e ele diz que desse dia em diante, desse momento em diante, como a expressão em português seria como caiu uma ficha para ele. E ele fala, de agora em diante eu compreendo isso e eu vou fazer dessa maneira, né, que tudo é do Senhor e eu sou um hóspede na sua casa. And so these two kirtans, one after another, they are giving this theme of how to change in our mind all these things we think about I and mine. So how to change that into, no, everything is yours and I am also yours. Então, essas duas canções, né, a 12ª e a 13ª do Sharanagati, falam sobre isso, como a gente tem que transformar essa compreensão daquilo que sou eu e daquilo que é meu, para entender que tudo é de Krishna, inclusive eu mesmo. Sorry, I was just looking at my notes in case there was some question that was overlapping from last time, but I don't think so, correct? I don't have any... There was a question. There was a question. Huh? There in the notes. No, but I think that was a question we asked last time. No. No, there was a question. Let me check. Yeah, there was a question in the chat box. I have the question here. Okay. Ananda Rupa Didi? Yeah, Another question? Yes. No, we are. The question was, does Krishna knows about our existence as an individual? Is it wrong to think that he cares, that he knows us, and that he loves us? It is right to think that Krishna knows us and loves us because he does. Então é certo pensar que Krishna nos conhece e nos ama, porque ele é assim e ele faz isso. And not only that, Srila Guru Maharaj, not exactly sure which book, but maybe The Loving Search for the Lost Servant, perhaps. Krishna, Srila Guru Maharaj explains, Krishna
knows us better than we know ourselves, and loves us better than we can love ourselves. This is Krishna's particular nature for every unit. E não só isso, mas Srila Guru Maharaj, o Maharaj falou que provavelmente na busca amorosa pelo servo perdido, Srila Guru Maharaj ele fala que Krishna nos conhece melhor do que nós mesmos jamais seremos capazes de nos conhecer, e ele nos ama de uma maneira muito mais ampla do que nós jamais seremos capazes de nos amar. But is Anandarupa here with us today? Let me check. I don't see. But Michelle is here. She's sending a heart. Hi, Michelle. Yeah. I'm sure you are all sending hearts. She's always participating in the readings of the Revealed Truth as well, Michelle. She's always there. And she's making her plans to go to Italy, Maharaj. Okay, wonderful. And in communication with Krishna Kanto Manindra Mohan Prabhu, because they know the dates and everything. Yes, of course. Yes, of course. Okay, yeah. Perfect. Então a gente não achou a Anandarupa aqui, mas o Maharaj viu que a Michelle mandou um coraçãozinho. E eu falei para ele, né, que ela tem participado das leituras do Verdade Revelada, que a gente tem feito toda semana, e que ela está fazendo os planos dela para ir para a Itália. E aí o Maharaj salientou, claro, né, sempre se comunicando com a Krishna Kanta e com o Munindra Mohan Prabhu, porque eles sabem, né, as datas certas, o que é melhor fazer, eles que organizam. Jain. So yes, so anyhow, Anandarupa, she'll see the recording, no doubt. But the answer to that is very straightforward, that yes. Então, a Anandarupa não conseguiu participar hoje, pelo menos não até agora, mas depois ela pode assistir a gravação e uma resposta, né, super direta é sim. And in the Bhakti Yoga Institute, you have a good gathering again this week. You always have a good gathering. It's super to see you all. What is your news? E lá no Instituto de Bhakti Yoga tem uma grande reunião, né? Sempre legal ver todo mundo ali. Sempre é uma grande reunião, né? Tantas pessoas quantas forem. E o Maharaj quer saber quais são as novas. Dandavats, Gurudev, Dandavats, everyone. So here we have Tungavidya. Bruna came for the second time. Mitravinda, Achita Priya, and Fernanda. And Vaishnava Prabhu sent his obeisances to everyone. And he is there with his granddaughter. She's very cute. So actually what you've been saying, I've been thinking on Kumkum's speech this Monday. And the title was Krishna is our sole proprietor. And in the line of what Bhaktivinoda Thakur was saying, that we don't have, we think on me and mine and myself, but she was saying that what we have is not ours, so it's not ours to give also. So we have to take care of the things, because sometimes in some religious paths we think of surrender or of surrendering things, giving up things. Like some religious paths, they preach to give up on everything that is mundane. And she was saying that sometimes it's not ours to give away. We have to take care, because if it was ours, we could give away, but we cannot. We have to take care on what is given to us for some period of time, because everything is Krishna's. He is the sole proprietor. So that was what I was thinking on Kumkum's beautiful words, sweet words this Monday. So now in Portuguese, eu falei que o que ele estava falando de Bhaktivinoda Thakur hoje, né, de Sharanagati, né, dessa rendição, que está muito de acordo com o que a Kumkum falou essa segunda-feira, que o título da palestra dela foi que Krishna é o único proprietário das coisas.
e que às vezes tem alguns caminhos religiosos que pregam a gente é, desistir de tudo, né? Tipo, abandonar tudo. E ela estava falando que a gente não pode abandonar as coisas porque não são nossas. Se fosse minha, eu podia passar para frente, eu podia doar. Mas ela não é minha, ela é de Krishna. Então, se ela chegou na minha mão, é um dever temporário meu de cuidar disso, e porque ele é de Krishna, né? Então, foi só o que eu fiquei pensando nessa continuidade do que ele estava falando hoje. So, here, if anyone has anything to share, and can I say about você quer falar? And there's another thing. Mitravinda is expecting a baby. It's the first time that she came here to tell us, so we're very happy that will be a girl. So that's it. E eu também falei que a Mitravinda veio aqui hoje e ela tá grávida, tá esperando uma menininha e a gente tá muito feliz. So let your baby always, now also, hear the holy name as much as possible. Maharaj, she is already from my mouth and from her brother's little mouth as well. Every day we sing together. And I feel that reading and chanting every day is good omen for her, for both of them, I guess. Definitely. And when I saw you seated just now, I thought you had in front of you marigolds and flowers, but it's the cushion. Hare Krishna. Okay, beautiful. So an auspicious introduction for a soul into this world, to start their life hearing about Krishna and now give her the best opportunity. This is our duty to the children, to give them the best opportunity to make their lives successful. Jai. Jai. Então, Maharaj disse que essa é a melhor coisa que a gente pode fazer pelas crianças, né? Dar para elas a oportunidade de ouvir sobre Krishna. E nesse caso aí, a Mitra Vinda está dando oportunidade ainda dentro da barriga, melhor ainda, desde o começo. And there's a note in the chat box, Shanti Moy is confirming that yes, she's on her way, means Michelle, she's on her way. And so we're very happy that some opportunity for her to come to the association of the devotees in Villa. Então, Hare Krishna. então tem mais um recado ali no chat box da Shanti Moy, a da Vila Govinda, confirmando que a Michelle já está conversando com eles para combinar a ida dela para lá. And there is Shanti Moy and Madhurananda Prabhu. Okay, they look like, oh, they're at the kiosk outside. It's Sunday. No, it's Saturday. They're at the kiosk outside. Yes, looking Dandavat Maharaj. Dandavat. What Right. to order? Deliver it, please. My headphones. I cannot. See. Okay. Now I heard something. Yes. Dandavat devotee. Dandavat Maharaj. Dhanyavad Prabhu. Oh, Madhurananda, Oh. can you Dandavat. order something with delivery to Govinda Farm? Okay. Yes. I take a note. What you want? Cakes. I show you. We have it. Gluten-free. Gluten-free cakes for you, Prabhu. You can say. Oh, non so se si Ok, vede. dai, basta. O Paramananda pediu alguma coisa da Vila Govinda e aí o Madhurananda está oferecendo para ele uns bolos. Tem até bolo sem glúten lá. Yes. Okay, devotees, back to you. Sorry. But yes, waiting, and all of you, we'll be very happy if all of you can come and visit us. Wonderful, thank you. Of course, always. As Maharaj say, we are neighbors. É, eu a Shanti Moy Okay, falou. Okay, no, sorry, we just busted in. A Shanti Moy falou que ela espera todo mundo lá, todo mundo está convidado. Quando vocês quiserem, todo mundo será bem-vindo. Nós somos todos vizinhos.
Sorry about that. Just as Paramananda Prabhu was placing his order, then we got cut off. Então, justamente quando o Paramananda estava fazendo o seu pedido, eles foram cortados. Vamos ver se eles conseguem voltar. E eles foram cortados mesmo agora. Ainda nesse assunto, né, como a Anu Krishna se lembrou da fala da Kunkun sobre isso, né, sobre a gente não poder ter nem esse pensamento, né, de que eu vou dar tudo para Krishna, porque nada é nosso, na verdade já é tudo dele, né? É antes disso ainda o pensamento, a origem do pensamento devia ser eu vou cuidar das coisas de Krishna. Eu me lembro também daquela passagem no Mahabharata, quando Draupadi, que é a esposa dos 5 Pandavas, ela é perdida num jogo de dados para os Kauravas. E aí, quando ela é confrontada, ela pergunta, né, tudo que eles perderam, e uma das coisas que eles perderam foi eles mesmos. E aí ela pergunta, mas eles perderam eles mesmos antes de me perder? E a resposta é sim. Então ela refuta, né, com uma lógica muito boa, que é, então eles não podiam nem ter me apostado, porque eu não era mais deles, nem eles eram deles, para poder me apostar, né? Então a gente está um pouco nessa posição nesse mundo de compreender que tudo já é de Krishna e a gente acaba apenas tomando posse das coisas. So Maharaj, I was just waiting for you, talking a little bit about the Mahabharata. Right, just as we rejoined, Leelamoy Prabhu is translating for us. So good. Yes, we're having little difficulties this evening with the ether, etc. Anyway, all is good. But let us, Paramananda has a microphone. Let us share a few words from here also. It's been an active week. We're always reading. We are also reading from Revealed Truth each morning and going through devotional treasure chest each evening, and also Chaitanya Charitamrita in the mornings too. And Paramananda is one of our readers and sharers, not only reading, but sharing very much. Well, perhaps there's a ready-made question, and if there is, that would be highly appreciated. Então, But while you Então, enquanto eu traduzo, vocês vão pensando em alguma pergunta aí para o Paramananda Prabhu. Então, o Maharaj falou, né, que eles têm lido todas as manhãs, eles têm lido a Verdade Revelada, eles têm lido o Baú do Tesouro da Devoção, que é um livro cuja tradução em português a gente espera fazer muito em breve. Eles têm lido Chaitanya Charitamrita também, e o Paramananda Prabhu, que está ali, né, sempre muito ativo em várias coisas, ele não apenas é um dos leitores assíduos, mas ele é um dos maiores, entre aspas, compartilhadores, né, da missão. Então, a gente pode agora fazer alguma pergunta para o Paramananda Prabhu. Pessoal, quem tem pergunta, mãozinha virtual aí. Alô, alô, alô. hello, hello. Vrindavaneshwari has a question. Vrindavaneshwari tem uma pergunta. But your microphone is off. Microphone. Something very simple, Vrindavaneshwari. It's okay, my sound by this mic? It's okay? Yes. So I put something in the chat. So Paramananda, first, Dhanavat, Gurudeva Dhanavat, Paramananda, everybody. I think about something we just read this morning. Let me put in the chat. Yes. It's in Madhya Lila about I think it's something that this time, for a long time, I thought that self-realization was the way, like the only way. But now, reading this morning, this verse that I put in the chat, I
this time I feel something new. Something touched me that was how can I explain? Let me just like if I realize that it's a process to try to get out of the self and more than understanding to feel the attraction to the all attractive one. Like it's not the the goal to be realization. It's Vivi, eu não sei, just só the way. Vrindavaneshwari, só um segundo, eu não sei como que tá para eles. Para mim, o áudio tá bem ruim de entender. Tá meio esquisito. Se você quiser perguntar em português, eu pergunto em inglês, que acho que meu áudio vai sair melhor para eles lá. Esse fone que tá meio estragado, mas em português você tá me ouvindo? Em português eu vou conseguir entender. Tá, então é o seguinte, So lendo esse verso, sorry. Maharaj and Paramananda Prabhu, she's going to ask in Portuguese because the audio is not so good. Then I translate, so I think it will be better for you to understand the question. Yes. então, é o seguinte, lendo esse verso que eu coloquei aí, que eu acho que todo mundo pode ler, foi a primeira vez que eu tinha uma mania, né, antes de conhecer mais a fundo um pouco do Vaishnavismo, mais a fundo não, de conhecer mais um pouco do Vaishnavismo, que a autorrealização era o caminho, era a meta, era o objetivo, e todo mundo tinha que trabalhar a autorrealização. Tá. Mas aí, hoje, lendo de manhã isso aí, esse verso, parece que é aquela coisa, a gente já leu algumas vezes, e dessa vez foi uma coisa mais forte. Acho que a primeira vez eu olhei para isso e entendi que é só um caminho que eu consiga talvez sair do eu e conseguir de verdade, não só entender, mas de verdade sentir a atração pelo todo atraente. Né? Então, nesse sentido, eu queria que ele falasse um pouquinho mais sobre essa questão de autorrealização e rendição e servidão. Bem legal. Obrigada, Shri Hari. Bem legal. So it's a kind of a deep philosophical question because she was reading today from the Madhya Lila in Chaitanya Charitamrita. The verse is in the chat box. And even though she read that before, even though she heard that before, and even though intellectually she got a glimpse of what it means before, today it was kind of meaningful for her to read that because she really felt like, wow, there's always more to understand about this, you know, the difference between self-realization as a goal or self-realization as just a little part of a path to surrender, to real bhakti, to real devotion. So what she asks is for Paramananda Prabhu to develop a little bit about this, about self-realization versus surrender. Good luck, Prabhu. Versus surrender. While our microphone was off and we were listening, he said, I asked for a simple question. Well, now maybe I shouldn't even come to Brazil anymore. That's the simple question from Vrindavaneshwari. What is the complicated? Então ele falou, enquanto o microfone estava desligado, o Maharaj falou que o Paramananda Prabhu estava ouvindo a pergunta e ele disse assim, puxa, eu pedi uma pergunta simples, algo do tipo, quando que você vem para o Brasil, Paramananda Prabhu? Now I'm very scared. E agora ele está apavorado. But it's a very good question. It is, yes, it is a philosophical question. That means that Vrindavaneshwari had been deeply contemplating what she read from Chaitanya Charitamrita. E é uma pergunta muito boa, uma pergunta muito profunda, né? E mostra que a Vrindavaneshwari, ela está contemplando aí, ela está mergulhando mais fundo enquanto ela está estudando Chaitanya Charitamrita. And again, we are coming back to the famous conversation between Mahaprabhu and Sanatana Goswami. E de novo a gente volta para aquela famosa conversa entre Shri Chaitanya Mahaprabhu e Sanatana Goswami. It started from a simple question, who I am and what is my purpose here. So it is actually, in essence,
an attempt to self-realize who I am, what is my purpose, what I'm doing here, and what is this whole thing all about. E essa conversa ela começa com uma pergunta aparentemente simples, né? Quem sou eu e qual o meu propósito aqui? Mas essa pergunta, na verdade, é exatamente sobre isso, sobre autorrealização, né? A compreensão adequada de si mesmo e do seu propósito. It's called Sambandha Gyan, Isso se a chama, foundation for our practice. isso se chama Sambandha Gyana, que é assim a fundação da nossa prática. And it happens naturally as we continue on our path. E isso acontece naturalmente conforme a gente segue o nosso caminho. And it's all come to the point of faith and devotion. Então a gente chega nesse ponto de fé e devoção. So Srila Guru Maharaj included the beautiful verse in Prapana Jivanamritam. And it Ish. sounds, Tvayi sthiratarat bhagavat yadisa daivena na bhavati divya kishora murti muktis tvayi mukalitanjali sevatesman dharmartha kama gataya samaya pratiksha. Where is this verse, Prabhu, again, please? From Prapana Jivanamritam. Ok, ok. Então, Srila Guru Maharaj, ele cita esse verso, né, no Prapana Jivanamrita. But the translation of the verse is, if we only had enough devotion for Lord Krishna, Então a gente chega nesse ponto, né, de que não existe devoção suficiente pelo Senhor Krishna. then everything we hanker for in this world, namely the liberation, and liberation also, in some sense, it means we're trying to understand what are we doing here, what is our purpose, but somehow it is incomplete. So liberation itself, if we only had that much devotion for the Lord, that liberation will easily be attainable to us. And more than that, the liberation itself will be so insignificant for the devotee that it will be hankering to be engaged in Krishna service and be at full disposal for that devotee. Então, né, quando a gente busca, né, a nossa liberação desse plano mundano, e disso também faz parte, né, nossa compreensão daquilo que a gente está fazendo aqui, e essa insatisfação, né, essa sensação de que tem algo incompleto, que a gente não está fazendo tudo o que deveria para ter uma vida realizada, e daí a gente fica buscando essa liberação, né, dessa sensação de estar preso num plano onde você não faz tudo que você, toda a sua capacidade real. E uma gota de devoção real por Krishna seria capaz não apenas de satisfazer essa necessidade, né, dessa tal liberação, mas muito mais que isso, muito, muito mais do que essa simples liberação de um plano mundano. Dharmartha kama gataya samaya pratiksha. Dharma, kama, artha, the religious duties, economic development, sense enjoyment, all of these things will be standing there with folded hands, begging that devotee to engage them in the service of the Lord. Então, todas as coisas, né, o Dharma, Kama, Artha, tudo que a gente pode buscar nesse mundo por satisfação de alguma maneira, alguma satisfação sensorial, tudo isso vai ser imediatamente superado por um pouquinho que seja desenvolvido realmente de devoção. E é por isso que os devotos, eles buscam arduamente por isso, por uma gota real de devoção. So that means as we grow and our faith grows, and our devotion develops and becoming more deeper, the self-realization becomes the byproduct of that. E conforme essa fé ela aumenta, conforme a gente desenvolve, né, a nossa fé e a nossa prática e o nosso caminho, essa autorrealização, assim dita, né, ela se torna apenas um subproduto dessa realização verdadeira. All you need to do is to acquire that devotion, develop that devotion, then everything will be revealed to you. Everything you need to know will be revealed to you as a byproduct of that process, not the goal. We're not
trying to achieve self-realization, understanding how everything works in this world and the other world. It will all be revealed to us naturally through devotion, according to the necessity of our service. Então, é através da devoção, quando você se entrega mesmo, todo o resto vai ser revelado para você. Então, a autorrealização e todos esses subprodutos do que seria, né, uma vida plena e completa, tudo isso vai ser revelado para você sem a necessidade de você buscar por isso e conforme a necessidade de que isso seja revelado para o desenvolvimento real da sua devoção. Então, o que você deve buscar mesmo é sempre isso, devoção. And in that verse of Chaitanya Charitamrita, it is expressed so beautifully that nothing can stand in front of Krishna, not being attracted by him. He is all attractive, he is all beautiful, he is all loving. E um outro verso também, né, que diz que nada consegue permanecer diante de Krishna sem ser atraído por ele. Ele é o todo atrativo, ele é a fonte de toda beleza, de todo amor. Então, o que quer que pare na frente de Krishna será atraído por ele. And there's another verse that Srila Guru Maharaj included. Tasyaravinda nayanasya padaravinda kinjal komisha tulasi makaranda vayu antargataksa vivarena chakaratesham sangshopham akshana jusam apichitta tanva. It is the verse about how 4 Kumaras, and you probably heard about 4 Kumaras. Então, esse outro verso também citado, né, por Srila Guru Maharaj, é um verso que fala a respeito dos 4 Kumaras, que a maioria aqui já deve ter ouvido falar. They were deeply absorbed in meditation, trying to understand their purpose of life, engaged in very meditative process of self-realization. E os 4 Kumaras, eles estavam profundamente engajados no processo de meditação. Eles estavam em meditação profunda, buscando as respostas para a autorrealização. But then one day, an aroma of the tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord reached their nostrils, and their meditation was completely broken. In fact, that aroma itself alone attracted them to the degree that they abandoned every attempt on that path of self-realization, the impersonal self-realization, and they became devotees of the Lord. So such is the power of Krishna and anything related to Krishna. Então, os 4 Kumaras, né, que são exemplos perfeitos, né, da meditação mais profunda que a gente não pode nem conceber, eles estavam nesse estado, absortos em meditação de altíssimo nível, indescritível, e chegou até eles o aroma das folhas de tulasi que estavam sendo oferecidas aos pés de Krishna. E aquele simples aroma das folhas de tulasi foi suficiente para que eles abandonassem todas essas tentativas profundas, naquele estado elevadíssimo de meditação e autorrealização, e se rendessem, tornassem-se devotos do Senhor Krishna. Então, esse é o nível de poder, não apenas de Krishna, mas de qualquer coisa que esteja diretamente relacionada com ele. So in short, just become a devotee and everything will come to you. Então, para responder de forma curta, apenas torne-se um devoto e tudo virá para você. I could have answered in a very short way in the beginning, but I wanted to match the question with the answer. Então, ele podia ter respondido dessa forma bem curta no começo, mas ele queria dar uma resposta que fosse do nível da pergunta que foi feita. Wonderful. And to satisfy Vrindavaneshwari Didi as much as possible. E satisfazer a Vrindavaneshwari Devidasi tanto quanto possível. Thank you, Paramananda Prabhu. Thank you. Yes. Então, alguém mais tem alguma pergunta? You have something in the chat box. It's in Portuguese, Prabhu. Ok. From Bhuvanasundari Didi. Dandavat Bhuvanasundari Didi.
Hare Krishna. How can we see Krishna in everything and everyone without being contained by the questions of material existence? Well, first of all, you'll never get contentment from material existence. Então, em primeiro lugar, você nunca vai ter contentamento, né? Você nunca vai ficar feliz com a existência material. As long as we have the basic necessities of life, beyond that, then to try to fulfill more in ourselves is futile in the material sense. Então, desde o ponto em que a gente tem aquilo que é o básico para sustentar a nossa existência, qualquer coisa a mais que isso que a gente tente ter é fútil e vai apenas atrapalhar a nossa existência. And I was listening this morning to part of the Navadip Dham Mahatmya, and where to one king, I believe it was Narada Muni, was saying to the king that if you can tell me a way to get material satisfaction without suffering, I will do that. But there is no one has come up with such a solution. That solution is only found in service to the Lord. Again, Maharaj, who's talking to the king? I think it was Narada Muni who was talking to the king. I'd just have to check to make sure I got the right people. Então, o Maharaj, ele falou que ele estava lendo, né, também hoje, eu acho, recentemente, do Shri Navadvip Mahatmya. Is that it? Yes, Shri Navadvip Dham Mahatmya, yes. Então, Shri Navadvip Dham Mahatmya. E lá tem essa passagem que provavelmente é Narada Muni conversando com o rei e perguntando para o rei, né? Na verdade, expondo um desafio para o rei, dizendo, bom, se você me disser uma forma de você querer, né, ter essa satisfação material, conseguir satisfação material nesse mundo, sem que isso gere infelicidade, pode me contar, que aí eu vou atrás disso também. And so it was a discussion that the king was getting old, but still the king was trying to conquer other places, get more wealth, etc. And then by chance he met, I believe it's Narada Muni, but met the saintly person who tried to put some good sense into the king, that you're going to die soon. What is the point of just getting wealth and wealth? It cannot give you satisfaction. Então, essa história é um rei que está, né, ficando cada vez mais velho, como todos nós, e ainda assim ele quer conquistar mais territórios e acumular mais riqueza. E ele encontra com essa personalidade sábia, provavelmente Narada Muni, que está explicando para ele isso, né? Qual que é o ponto de você querer acumular mais coisas nesse mundo, mais poder, mais riqueza, etc. And Narada Muni gave him that option. You tell me a way of getting full satisfaction without suffering by material means. And then that king started to come to his senses. And Narada Muni said, the only way is to come back to Krishna, to come back home. And hence, he told him of the mercy of Chaitanya Mahaprabhu and the joy of loving devotional service. Então, Narada Muni dá para ele essa opção, né? Se você, né, tem como, me fale, como é possível a gente conseguir essa plena satisfação com as coisas desse mundo material sem que isso gere apenas sofrimento. E isso faz esse rei, né, parar um pouco para pensar, e aí ele fala sobre a misericórdia de Shri Chaitanya Mahaprabhu, que está te dando todas as respostas, que está te entregando tudo e te levando para o único plano onde você vai realmente encontrar essa felicidade, que é junto com Krishna, que é de volta ao lar. So rather we shall try to learn how to use what the Lord has given us in our supposed like material environment, how to use that in devotional service. Então, ao invés disso, a gente deveria pensar em como usar as coisas que
o Senhor nos deu, né, essa condição material que a gente tem, como usar isso em prol do serviço devocional. Which comes back around to those two songs, Kirtans 12 and 13 in Bhaktivinoda Thakur Sharanagati, where we just have to realize nothing belongs to me anyway. So now I understand it. It's all Krishna's and I'm a servant of Krishna's in Krishna's house. Então a gente volta para aquelas canções 12 e 13 do Sharanagati, de Srila Bhaktivinoda Thakur, onde ele expressa isso, né? Que a gente tem que perceber que nada é nosso, é tudo de Krishna. E como eu vou cuidar de tudo e como eu vou compreender que eu sou apenas um hóspede na casa dele. Maybe Paramananda Prabhu can give some additional comment, because he's living, well, I'm living fully in material consciousness, okay, but he's living in the material business world and the devotee world, and you can maybe get some tip from him. E talvez a gente possa ter alguma dica extra do Paramananda Prabhu, né? O Maharaj falou que ele é uma pessoa que vive nesse mundo dos negócios, ele tem que executar muitas coisas relacionadas ao sustento da vida material, mas também vive nesse mundo dos devotos, está entregue, fazendo tudo aí pelo caminho devocional. And what was the question again, just so that I can... The question again is something... where is it? Sure. No, it's here. How can we... How to see Krishna everywhere without being contaminated by... The questions of existence. You just say the question, Prabhu. Sri Hari Prabhu. Okay, I'll say the question again. So, how can we see Krishna in everything and everyone without being contained with the question of the material existence, with the questions of the material existence? So how to see, how to acquire divine vision? That's the question. Então, o resumo da pergunta é, de acordo com Paramananda Prabhu, como nós vamos adquirir a visão divina? We're praying for that every day. Chakudan Dila Jai Janme Janme Prabhu say. We're asking our Guru, our spiritual master, the holy Vaishnavas, saintly Vaishnavas, please, you help us to give us a proper vision on everything, so that we can see everything through the light of Krishna consciousness. Então nós estamos, na verdade, orando por isso todos os dias. Nós estamos pedindo, por favor, Gurudeva, por favor, Krishna, me dê essa visão para que eu consiga enxergar de fato as coisas como elas são, para que eu consiga enxergar a vida sob a luz da devoção. And we've been going through the Sharanagati prayers of Srila Bhaktivinoda Thakur, which is essentially his heartfelt expressions of surrender to Krishna. E nós temos estudado esse Sharanagati de Srila Bhaktivinoda Thakur, que é algo como a expressão mais pura do coração dele em rendição ao Senhor Krishna. So all you need to do is to try to practice the Sharanagati. Então, tudo que a gente tem que fazer, na verdade, é tentar praticar o Sharanagati. Be in a good company of the devotees. Estar na boa companhia dos devotos. Hear from the devotees, hear from your spiritual master, hear from our Guru Varga. Escutar dos devotos, escutar do seu Guru, escutar dos nossos mestres, do Guru Varga. And then it will happen to you naturally. It is a gradual and natural development based on our faith and devotion. E então isso acontecerá naturalmente para você. Isso é algo que se desenvolve de forma natural, baseado na sua fé e devoção. Then one day you will start noticing how your thinking and how your vision of everything around you, of the whole environment, is changing. E um dia você vai perceber como a sua visão de você mesmo e de todo o ambiente à sua volta está mudando. You will start noticing, oh, this is happening,
and that is happening. This person is coming and saying things, so must be from the Lord, must be from my spiritual master. Somehow they act just like an agency, and they're pointing me in the right direction. So this kind of realization will come at some point to us. E algumas vezes você vai perceber isso acontecendo, né? Você vai ouvir algo e vai pensar, puxa, isso que essa pessoa está dizendo, na verdade, é um recado do meu guru, é um recado do meu mestre. E dessa maneira você vai entender todas essas instruções te levando para a direção correta. Esse tipo de realização vai chegar até você. So it's a gradual process. Just, again, try to become a devotee. Então é um processo gradual. Então, de novo, tente se tornar um devoto, tente se tornar uma devota. And what really helps is to remember Mahaprabhu's instructions of Trinada Pisu Nichana Tarorivasa Krishna Namanina Manadina Kirtanya Sadahari. E, de novo, a gente tem sempre que lembrar das instruções de Shri Chaitanya Mahaprabhu, essas instruções como esse terceiro verso do Shikshastakam. Because only in that particular mood you can see that everything is related to Krishna and everything is friendly to you. And through everything, Krishna is expressing his infinite desires. Porque é apenas nesse humor que todas as coisas vão aparecer para você e que Krishna vai realmente manifestar seus infinitos desejos, nesse humor de ser humilde e tolerante, oferecer respeito e honra aos demais sem esperar o mesmo em troca. And since the process is so sweet in itself, then why worry about it? E veja, o processo ele é tão doce por si só. Então, por que se preocupar a respeito disso? And it's a very, very broad theme. We can talk about it a lot from different angles and about different aspects of that, but we only have a minute left. Oh, and maybe we're already out of time. Oh, there, yes, out of time. E esse é um assunto tão amplo, tão vasto, né? A gente poderia abordá-lo de tantos diferentes ângulos, mas a gente tem apenas um minuto restando. Na verdade, o tempo já acabou. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you again, Prabhu. Well, I made a selection of some texts, but now I'm told we're out of town. And it's a little bit of a long section. But anyhow, dear devotees, to keep on going, to have some sadhana in our life, to make our life following the routine that Gurudev and Guru Maharaj gave, this will help us to understand how we can be grateful for all the material things that come, and that devotion is the very necessity of our life. And devotion means we're using our time for Krishna. So sadhana also is we're using our time to chant Hare Krishna, to be, as you're doing with a group, to read in the morning, read in the evening, to give our time and our thought for the Lord, for his satisfaction. And so do your best. Don't worry if Krishna has given you little wealth or much wealth or almost no wealth. Whatever position we're in, we'll be grateful we've got all the things we need for devotion. And Krishna himself says, just offer me water, flower, leaf, I will accept it. So our duty is we just need to offer everything which is Krishna's anyway, but whatever he's given to us, we offer to him and we accept everything as his remnants. But yes, to see everything in the spiritual way, the correct vision, when we go through the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur, as we're mentioning, but the songs of Narottam Das Thakur, of Guru Maharaj Gurudev, as given in our Kirtan guide, we will get, and Vishwanath Chakravarti and others, we will get so much guidance. And Gurudev told about why do we sing every day Samsara Davanala Lida Loka. He said, because it is actually a very high song. And there we are getting the guidance for how our life, how to lead our life under the guidance of Guru. And may that leading the life under that guidance of Guru,
May that take us to that highest plane. And of course, as Gurudev says, Guru must be perfect. And Guru, we have perfect Guru, Gurudev, Guru Maharaj. And so we try our best to follow their guidance, learn what they want and expect of us, make them happy. And they are happy also that we've come together here like this. Oh, and no translation into Portuguese. Oh, very sorry. Well, Maharaj, I'm going to do after we say our praises here, I will do a small translation and then I'll watch it again and I will translate it better afterwards because that ending part was so special and it deserves a proper translation. I'm sorry about that. And actually, I'm going to keep my quotation that I was going to put in the chat box. I'll keep it for next time, but there's some very practical, sweet advice from Gurudev. Beautiful. Okay, dear devotees, I understand it's time for us to go. We'll leave you for your Portuguese time. Please be together as long as you like and happily. And we are very happily with you all. And you bring joy to my heart. And we've got so many devotees hiding behind, away from the camera here. But in the back, in the side, etc. And so we're all with you, as well as all of the devotees in the Bhakti Yoga Institute, the devotees in each place. Gauranath who is there, and we're all together now, a whole team. Ekaleshwara Prabhu is there, all. So, dear devotees, no more English. Vanchakalpatarubhischa kripa sindhubhyeva cha patitanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shalavakiranjama do Sudan Maharaj ki Jai. Amrashti Govinda Govinda. But please do stay together. Please excuse me, Shri Hari Prabhu. But happily here to serve. Thank you, Maharaj. Thank you, Paramananda Prabhu. Hari Bol. Hari Hari. Bom, pessoal, então eu vou tentar, né, fazer um breve resumo, mas essa parte final do encontro de hoje, que está gravado aqui, depois vai para o canal lá do YouTube, merece uma tradução fidedigna ali, palavra por palavra, porque foi muito, muito legal, muito inspirador. O Maharaj, ele começou falando que ele tinha separado alguns trechos para citar ainda naquele mesmo assunto, né, da gente aprender a desenvolver um pouco mais essa visão devocional da existência, e que ele pode deixar esses trechinhos separados para o próximo encontro, para começar nesse assunto, que é sempre um assunto importantíssimo. E aí, basicamente, ele falou daquilo, da importância da gente manter nosso sadhana, manter a nossa prática, ocupar o nosso tempo para Krishna. Então, a gente tenta, né, oferecer tudo para Krishna, a gente tenta entender que, na verdade, nem era nosso para oferecer, já era de Krishna, então ele que nos deu. Independente de qual seja a nossa condição nesse mundo, a gente tem uma condição muito abastada materialmente, ou uma condição mediana, ou uma condição ruim, material, nada disso tem importância na verdade. O que quer que a gente tenha, a gente vai fazer o melhor uso possível para oferecer para Krishna, porque já era dele a princípio. E uma das coisas essenciais, né, que ele falou, que o nosso tempo é uma coisa que a gente tem que oferecer para Krishna. Então, quando a gente sente, canta japa e lê um pouco de manhã, lê um pouco no fim do dia, se ocupa, se encontra com os devotos para ler, para cantar, tudo isso, na verdade, a gente está fazendo, a gente está oferecendo o tempo, que é uma coisa que a gente acha que é nossa, né? E que não é, mas a gente está oferecendo isso para Krishna. Então, isso é uma parte importantíssima do sadhana, da prática devocional mesmo. E não só o Maharaj, como o Paramananda Prabhu também falou hoje, citando vários versos, né, citando Srila Sridhar Maharaj algumas vezes, sobre essa importância essencial de que se a gente quer realmente compreender a vida com esse olhar devocional, se livrar um pouco dessa contaminação material, do apego às coisas, etc., a gente tem que ter alguma dedicação. Se a gente não se encontra com os devotos, não lê os livros dos gurus, não canta o Mahamantra, esse tipo de coisa não vai acontecer. A gente vai afundando cada vez mais num conceito materialista de existência. Então eu vou parar a gravação agora, daí depois a gente continua mais um pouquinho aqui. Só por hoje é isso. Hare Krishna. Não, apertei o botão errado aqui. Agora sim, Hare Krishna.